Nós vamos começar um estudo novo que se chama, aliás, uma série de pregações que se chama Já que você perguntou. Nós vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. E você sabe que é muito importante para nós aprendermos sobre a palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra, o inimigo não tem vez sobre as nossas vidas. Porque foi na palavra que Jesus derrotou Satanás. Amém? E conosco acontece da mesma forma. A palavra do Senhor nos deixa muito clara. O povo perece por falta de unção, não é verdade? Não, de conhecimento. Muito bem. A igreja da família conhece da palavra de Deus. Na grande maioria das vezes que eu falo isso, o povo fala amém. Não, não é amém não, é por falta de conhecimento. Porque quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos aquele que nos criou. Nós não conhecemos o amor do Pai por nós, nós não conhecemos o que Ele tem para as nossas vidas, para onde Ele deseja nos levar. Amém? Então é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus, porque isso, como eu disse, vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos, porque aquilo que você faz é muito mais forte do que aquilo que você transmite por meio de palavras. Você ensina muito mais com os seus exemplos do que com as suas ordens dentro de casa, com as coisas que você fala. A palavra do Senhor diz assim: ensina o teu filho, a criança, o caminho que ela deve andar e até depois de velho, ela permanecerá nele. Amém? Então, se você é uma pessoa que estuda a palavra, se você é uma pessoa que ama a palavra, se você é uma pessoa que pratica a palavra, os seus filhos vão aprender isso. Eles vão levar isso por toda a vida deles. E eles vão também multiplicar nos seus netos, nos seus bisnetos. E lá na glória você vai encontrar com essa turma toda. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor tem para nós. Amém? Quero te convidar para a gente começar nesse passeio pela palavra de Deus, a você abrir a Bíblia comigo, se você trouxe a espada do Espírito, em 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Verso 16. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amado, deixa eu perguntar para você. A palavra, ela diz que a escritura é inspirada, que a escritura sendo inspirada, apesar de ter sido escrita por homens, quem direcionou todo o trabalho foi o nosso Deus. É verdade ou não é? Agora, o que é que traz para você, o que é que traz para nós a certeza e a segurança de que a Bíblia, de fato, é confiável? Você já parou para perguntar a respeito disso? Você já se pegou pensando nisso? Porque se você já se perguntou a respeito disso, isso é normal, isso não é pecado. E o que faz a diferença é não você fazer a pergunta, mas ir atrás das respostas para garantir que você está seguindo pelo caminho correto. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero começar dizendo para você que a Bíblia, diferente dos livros que nós temos hoje em dia, ou da maioria dos livros que nós temos acesso, ela não foi escrita em poucos dias, em poucas semanas, nem em poucos meses. A Bíblia Sagrada, esse livro que você tem nas mãos, constituído de 66 livros, 39 do Antigo Testamento, mais 27 do Novo Testamento, ela levou nada menos do que 250 anos para ser escrita. Você sabe dessa história? É verdade? É mentira? Quantos anos levou-se para escrever a Bíblia? 1.500 anos aproximadamente. Um pouco mais, talvez um pouco menos. 1.500 anos sendo escrita na história entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Ou seja, não foi uma coisa que simplesmente nasceu do coração do homem do dia para a noite. E interessante, a Bíblia ela foi escrita por aproximadamente 40 escritores, autores humanos. Aí quando eu digo isso para as pessoas, elas dizem assim para mim, mas é claro, por isso é que eu não confio nela, porque foi escrita pelo homem. Tem mão do homem aí na Bíblia Sagrada.
Aí eu digo para a pessoa, mas é claro que foi o homem que escreveu, você pensou que seria um macaco, um dinossauro. Aí você talvez confiasse mais na Bíblia se tivesse sido um macaco, porque talvez você pense que você veio do macaco. Amados, 40 pessoas que ao longo dos 1.500 anos escreveram a palavra de Deus em diferentes lugares e continentes, especificamente 3 continentes diferentes, Ásia, Europa e África, em diferentes línguas, grego, hebraico e aramaico. E o mais incrível de tudo isso, a coesão da mensagem, a coesão da palavra, a coesão do princípio ao fim permanece exatamente o mesmo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Só por isso nós já poderíamos terminar essa mensagem por aqui, porque seria impossível nós termos tanta confirmação, tanta coesão, uma mensagem que começa e termina com o mesmo propósito, da mesma forma, escrita por tantas pessoas diferentes. Se tivesse apenas a mão do homem, você pensa que a mão do homem seria suficiente para fazer com que essa mensagem chegasse a nós nos dias de hoje? Seria impossível se não tivesse a mão do nosso poderoso Deus direcionando todas as coisas. Amado, me impressiona muito algumas pessoas que até são cristãos, que creem que a Bíblia, de fato, traz uma mensagem do nosso Deus para nós, mas pessoas que vêm discutir, vêm colocar pontos de interrogação, dúvidas sobre essa palavra. Eu não sei você, mas para mim, de Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito aqui é real, aconteceu, é verdadeiro. A Bíblia, para mim, ela é indiscutível. Eu tenho muitos posicionamentos, eu tenho pensamento sobre diversas coisas da vida, sobre diversos paradigmas, mas quando se trata da palavra de Deus, para mim, ela se torna indiscutível. A Bíblia, ela é inerrante. Diga para a pessoa que está do seu lado, a Bíblia é inerrante. A Bíblia, ela é verdadeira. A Bíblia é palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é uma ordem inegável, seja para o homem, seja para anjos, seja para demônios. Todos os elementos da natureza têm que obedecer à palavra do Senhor. Porque o nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo para sempre, foi Ele que tomou a direção e manteve essa coesão, de forma que nós podemos crer com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, que essa palavra, ela de fato vem da parte de Deus para as nossas vidas. Amado, a Bíblia Sagrada, entre todos os livros que você pesquisar a respeito de religião, outras crenças, a Bíblia Sagrada, ela tem uma mensagem única. E ela é totalmente diferente de tudo que é ensinado nas outras religiões, sabia disso? Todas as outras religiões, elas se parecem. Se você estudar o hinduísmo, o budismo e tantas outras que existem por aí, você vai perceber que o que é ensinado é uma tentativa, diga tentativa, do homem alcançar a Deus. É aquilo pelo que ele pode fazer, pelo que ele faz de fato, que vai fazer diferença na vida dele. Ele vai alcançar o Brahma, o Karma, dependendo do Karma que ele tiver, ele vai ter que passar nessa terra mais algumas vezes, ou seja, é sempre o homem correndo atrás de Deus. Mas a Bíblia Sagrada não. A Bíblia Sagrada, ela tem uma particularidade que só encontramos nela, e isso faz dela única. É na Bíblia Sagrada que nós encontramos um Deus de amor indo em busca, indo em direção da criatura, do seu filho. Aleluia! Em nenhum outro livro sagrado nós encontramos essa mensagem. Onde um Deus que de fato nos ama profundamente, como um pai ama um filho. Quantos pais nós temos aqui nessa manhã? Da mesma forma que você ama, Deus ama muito, imensamente mais os seus filhos, que somos nós. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você é amado por Deus. Aleluia! Continuando, a Bíblia, ela é única em sua distribuição. Você sabia que a Bíblia Sagrada é o livro mais distribuído na história da humanidade?
Tem muitas pessoas que usam o termo Bíblia Sagrada, né? Eu particularmente, Cláudio, prefiro Palavra de Deus. Porque quando a gente define que esse livro é a Palavra de Deus, isso faz toda a diferença. Porque existem muitas pessoas que dizem que a Bíblia, ela contém a Palavra de Deus. Eu penso que ela é a Palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Porque quando você admite que a Bíblia contém a Palavra de Deus, isso é muito perigoso. Pergunte assim, por quê, pastor? Porque se você admite que a Bíblia contém, você admite que existem ali, sim, verdades divinas, mas você admite que existem coisas humanas escritas também. Quem está entendendo, diga amém. Quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, você para de questionar o texto e simplesmente segue aquele conselho que Jesus deixou para nós. Ele disse assim, crê somente. Porque se você crer no poder de Deus, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é forte, poderoso, que está na batalha conosco, que é a nossa espada e é também o nosso escudo, você vai ter certeza absoluta que no dia que você buscar e clamar, ele vai te responder. Porque foi isso que ele deixou escrito na palavra. Clama-me-ei, clama-me e buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscardes de todo o vosso coração. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Se você pensa que a Bíblia Sagrada é, portanto, um livro qualquer, você pode imaginar que esse texto especificamente foi escrito simplesmente por inspiração humana. Mas não, esse texto, do princípio ao fim, tem a assinatura do nosso Deus. Amém? Amados, eu disse que a Bíblia foi o livro mais distribuído na história. Talvez você não saiba, mas a Sociedade Bíblica Britânica, ela já distribuiu mais de 200 milhões de cópias apenas nos seus 50 primeiros anos de existência. Os Gideões Internacional já distribuiu mais de 2 bilhões da Bíblia Sagrada desde a fundação, em 1908. É o livro mais vendido no planeta. É best-seller. O nosso Deus, ele não faz nada para ficar em segundo lugar. É o livro mais vendido no planeta. E também o livro mais distribuído gratuitamente no planeta. Sabia disso? Não existe um livro com circulação maior. Não existe uma mensagem, nem um texto mais profundo, melhor do que a Bíblia Sagrada. Por isso que é importante, está escrito, está registrado, para que nós tenhamos a palavra de Deus registrada, não simplesmente na nossa mente, mas nas tábuas do nosso coração. Você tem que crer. Isso significa que você tem que crer para que você possa viver os milagres que essa palavra tem para mim e para você. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim, eu não vou simplesmente crer. Diga com voz de profeta, eu não vou simplesmente crer, mas eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Amados, durabilidade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é única na sua durabilidade. Apesar de perseguições, apesar de muitos povos, muitos reis, muitos presidentes serem contra a palavra de Deus, ela continua sendo distribuída. Ela permaneceu ao longo da história. E olha que nós estamos falando de muitos anos desde que ela foi escrita. Se fosse uma coisa humana, você pensa que de fato ela estaria ainda hoje entre nós? Então quer dizer que Deus, ele é todo poderoso, ele é forte, ele é general de guerra, mas ele não foi poderoso o suficiente para manter a integralidade da sua mensagem, da sua palavra, para que ela nos alcançasse nos dias de hoje. Você sabia que essa permanência durante a história garante também o amor de Deus por mim e por você? Nos mostra o quanto que Deus foi fiel, fazendo com que a palavra dele, escrita há milhares de anos atrás, veja bem, não estou dizendo dezenas de anos atrás, não estou dizendo centenas de anos atrás, mas milhares de anos atrás, nos alcançasse nos dias de hoje, para garantir que você e a sua família tenham um lugar reservado no céu.
Não, você não entendeu. Você e a sua família têm um lugar reservado no céu. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso, salva de palmas para Jesus, porque tudo isso só foi possível por causa do que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Esse tapete aqui tá jogando contra o pastor, hein? Esse tapete aqui depois tem que ser retirado, porque senão o pastor agora mesmo vai para o chão. Hein? Quem está intercedendo pela vida do pastor? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amado, esta Bíblia, a que você tem na sua mão, quem tem Bíblia escrita na mão? Falando isso. Oh, que coisa linda, coisa maravilhosa. Amado, não abra mão da Bíblia em papel. Amém? A Bíblia do celular é para você utilizar no seu dia a dia, no trabalho. Deus falou com você, você vai lá, abre a Bíblia rapidinho, mas a Bíblia de papel é muito importante que você tenha ela na sua casa. Bíblia não, palavra de Deus. Amém? Impacto. O único livro, diga para a pessoa que está do seu lado, único livro, capaz de transformar vidas. Você já parou para pensar o quanto isso é forte, o quanto isso é lindo? O quanto isso é maravilhoso, o quanto isso demonstra o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida? Quantos tiveram a sua vida transformada pela palavra de Deus? Pela unção do poder que essa palavra tem? Amados, Jesus deixou isso muito claro para nós. Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Não basta conhecer. Você tem que ter certeza que esse poder que é transmitido aqui, ele te alcançará também. E foi esse poder que foi suficientemente forte para fazer com que você mudasse a sua vida, transformasse completamente. Aquele que mentia, quem mentia antes de conhecer Jesus e não mente mais? Aquele que fazia trapaças e não faz mais. Aquele que roubava e não rouba mais. Quantas pessoas saíram das drogas por causa do poder dessa palavra? Não foi psicólogo, não. Sem desmerecer o trabalho dos psicólogos. Não sei se temos psicólogos aqui. Aqueles que estavam possessos por demônios e hoje são limpos na presença de Deus. Não sei se você crê, mas eu já expulsei demônio e é feio o que o demônio pode fazer na vida de uma pessoa. Uma pessoa manifestada é terrível. Tem pessoas que não acreditam nisso. Espero que não seja o seu caso, porque eu não cria. A primeira vez que eu frequentei uma igreja, entrei numa igreja universal, e o pastor, foi logo nos meus primeiros dias de convertido, não sei se o que você pensa sobre a Universal, mas eu sei que lá estão sendo salvas vidas para o Senhor Jesus. O que eles fazem de certo e errado, eu costumo dizer que não é da minha conta. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque Ezequiel 34 fala sobre os pastores infiéis. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Nós não vamos prestar contas para homens, não se preocupe com isso, mas nós vamos prestar contas para Deus. Eu visitei a Igreja Universal, levado pela minha esposa, Simone, foi ela que me ganhou para Jesus. Em determinado momento, manifestou um demônio ali. E o pastor perguntou: por acaso entre nós temos pessoas que não creem em demônios? Aí eu fui o primeiro a levantar a mão. Levantei a mão, não creio. Então vem cá e expulsa esse demônio. Amado, olha o que é um bebê na fé, né? Eu já estava com mais de 35 anos de idade. Eu levantei a mão na igreja e fui lá à frente. Mas eu fui para tirar o demônio no braço. Você acredita nisso? Olha a vergonha. Jiu-jitsu não é fácil, jiu-jitsu fazia, né? Desde 7 anos de idade, estava no auge do jiu-jitsu nessa época, 35 anos. Fui lá para tirar o demônio no braço. Olha o que é uma pessoa sem conhecimento da palavra. Passa vergonha, diga para a pessoa que está do seu lado. Se você não conhece a palavra, você vai passar vergonha. Amém, meus irmãos? Mas eu conto isso sem problema nenhum, sem vergonha nenhuma, porque tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo que Jesus faz nas nossas vidas por meio do conhecimento da sua palavra, por meio do interesse em conhecê-lo melhor, é para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que tudo sirva de testemunho na sua vida. Então, eu estava falando para você sobre o impacto. E quantas pessoas você conhece pessoalmente que foram transformadas por Deus ao ouvirem essa palavra? Quantas pessoas você já ajudou a transformar a vida dessas pessoas usando exclusivamente essa palavra? Amados, quando eu estou diante dessa palavra, os meus achismos, os meus pensamentos
as minhas convicções, todas elas caem por terra. Porque todas elas são falhas, mas a palavra de Deus, ela, além de ser única, pura e verdadeira, ela é forte, fiel e invencível. Não tem argumento contra essa palavra. Amém? Amados, essa Bíblia também, a palavra de Deus, ela é única em sua composição. Como eu disse, foi escrita por diversos autores diferentes, em contextos culturais diferentes, mas que mantiveram a mensagem de amor e fidelidade de Deus por nós, por toda a história. Então nós precisamos ter a certeza absoluta que esse livro não é um livro qualquer, mas ele é um livro totalmente inspirado por Deus para nos abençoar e principalmente garantir a nossa salvação. Amém? Glória a Deus, agora que eu observei que tem um retorno visual aqui para mim. Amém, meus irmãos? Além de tudo isso, como se isso já não fosse suficiente, você pode ter certeza absoluta que existiram pessoas que deram as suas vidas, famílias inteiras dizimadas, para defender essa palavra. Você hoje aqui nos Estados Unidos pregando o evangelho, vindo de uma igreja maravilhosa, com ar-condicionado, toda carpetada, com cadeiras confortáveis, você é um privilegiado. E olha, eu vou dizer mais, na autoridade da unção do Senhor Jesus, você está no lugar certo, na hora certa e no tempo certo, porque você provavelmente não teria, eu sei que eu não teria estrutura para viver a igreja primitiva de Atos, onde famílias inteiras eram levadas para o Coliseu para um passeio no parque, não é verdade? Não, não é verdade. Pessoas sofreram. Deus me deu a oportunidade de conhecer o Coliseu na Itália, em Roma. Sabe quando você chega num lugar e o clima é pesado? Você sente alguma coisa diferente? Da mesma forma, quem já foi em Israel? Da mesma forma que quando você vai em Israel, quando você pisa na Terra Santa, você sente a presença de Deus? Com o Coliseu, o acontecimento é justamente o oposto, o contrário, porque você sente um clima pesado de pessoas que sofreram naquele lugar, pessoas que passaram por dores naquele lugar, pessoas que, para defender esta palavra, esta mensagem, entregaram a própria vida, não defenderam os filhos que foram entregues nas bocas dos leões. Você entende isso, amado? Olha que privilégio, eu não teria essa coragem. Provavelmente, se eu visse o Rafael, a Júlia, a Luísa ou a minha esposa sendo entregue, ou você nega esse Cristo, ou você e a sua família. Não, comigo está tudo bem. Mas eles não. Eu teria negado, sem vergonha nenhuma de admitir isso para você aqui. Não sou um pastorzão, não sou super-homem, não pretendo ser, sou um homem de carne e osso como você, e exclusivamente sou salvo pela graça. E se você é salvo pela graça também, dá um glória a Deus, dá um brado de aleluia. Graça que chegou até nós por meio dessa palavra abençoada. Amados, quantas histórias, livros escritos de mártires que passaram coisas terríveis, vendo seus próprios filhos serem entregues aos leões dessa forma. E outras, diversas formas, queimados, torturados, membros arrancados. E o que perguntavam para eles, enquanto estavam arrancando os membros e torturando essas pessoas? Você nega Jesus? Não, não nego! E se isso acontecer conosco daqui para frente? Porque dizem que tudo na vida é cíclico, né? E os finais dos tempos estão chegando por aí. E se por acaso aquilo que nós entendermos de sermos arrebatados não for exatamente como nós pensamos, se não for antes da tribulação, talvez no meio, talvez no final da tribulação, porque tudo é discutível na Bíblia, a verdade suprema só está com um, esse um se chama Jesus Cristo. Mas se acontecer de nós tivermos de passar por isso, será que você vai ser o cristão com a mesma fibra, com a mesma força dos primeiros cristãos lá de trás? Isso é muito importante, nós precisamos estar decididos e posicionados, eu sempre digo isso. Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é decisão e posicionamento. É você vendo Deus colocar situações diante do homem e dizendo assim, decida-se você, é esse que coloca diante de ti a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção para quê? Vivas. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Essa palavra é poderosa. E se você não está vibrando por dentro, alguma coisa está errada com você, porque toda vez que eu vou pregar a palavra desse jeito, a palavra mexe comigo, eu amo o que eu faço, por amor àquele que me amou primeiro, amém? Tudo que você fizer, faça com excelência,
como se estivesse falando para Deus, fazendo para Deus. Aonde que está isso? O pastor Cláudio tirou de si mesmo? Não, está na palavra. Amém? Amados, Lucas, capítulo 1, de 1 a 3, se você quiser abrir. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever um relato preciso. Excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Lucas, você já sabe, não vou me prender muito nisso. Lucas, quando escreveu isso, ele devia ter entre 30 e 40 anos de idade, já era um homem feito, um homem formado, e ele não tinha qualquer formação, ele era contabilista, amém? Não, ele era médico, né? Mas além de médico, ele se tornou historiador também, porque ele fez questão de ir atrás de pessoas que tinham vivido aqueles milagres, aqueles acontecimentos que a palavra do Senhor nos relata, e foi entrevistar essas pessoas em loco, perguntar se de fato aquilo que chegou até Lucas pelos relatos de Paulo, se aquilo era de fato verdade, pelos relatos de Paulo, dos outros apóstolos. Amados, essa é uma outra segurança que nós podemos ter na palavra de Deus. Tudo que está escrito por meio do sangue derramado das pessoas que sofreram, por meio dos testemunhos das pessoas que viveram aquilo que está escrito na palavra. Olha que poderoso isso. E não sei se você sabe, mas o nome Teófilo, ele traz uma curiosidade. Muitos historiadores dizem que Teófilo era uma pessoa que talvez tenha sustentado o ministério de Paulo, mas o nome Teófilo traz uma curiosidade, uma particularidade muito interessante, porque talvez seja uma forma de Deus se comunicar conosco nos dias de hoje por código. Porque o nome Teófilo significa amigo de Deus, ou filho de Deus. Eu não sei você, mas eu entendo essa mensagem como sendo Teófilo, Cláudio nos dias de hoje, Rafael nos dias de hoje, Lécio nos dias de hoje, porque se você é amigo de Deus, porque se você confia em Deus, se você é querido por Deus, como eu sei que você é, e você ama também, Deus está falando, mandando essa mensagem para nós. Olha, para que você, 2000 anos depois de tudo isso que aconteceu, tenha certeza plena e absoluta que esses fatos são de verdade, que aconteceu. Deus está falando comigo, com você. Substitua o nome Teófilo pelo seu próprio nome, porque isso vai fazer toda a diferença. Quem está entendendo, diga amém. E por que eu posso dizer que talvez tenha sido uma codificação? Porque os cristãos naquela época eram extremamente perseguidos. Isso é só um título de curiosidade. Então, vamos procurar quem é esse Teófilo, para quem essa carta está sendo dirigida. Procuravam e não encontravam o tal do Teófilo, porque não era para o Teófilo daquela época, era para o Teófilo de hoje, eu e você, que estamos recebendo essa palavra. Quem acredita, quem crê na palavra do Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Amados, já estamos caminhando para o final. Extremo cuidado na produção de cópias. A Bíblia ela é confiável porque houve um extremo cuidado na produção das cópias que chegam a nós até hoje. Mas pastor, mais de 1.500 anos sendo escrita, mais de 2.000 anos até nos alcançar nos dias de hoje, 2.500, 3.500, 4.000 anos, desde a sua origem lá atrás. Como é que eu posso ter certeza que esses textos, eles não foram alterados? Amado, eu digo o seguinte, na minha caminhada cristã, e olha que a minha caminhada é recente, eu me converti aos 35, hoje eu estou com 53, aliás, ainda vou fazer 53, mas eu digo o seguinte, que se o Espírito não confirmar em você, podem apresentar as provas que for, pode aparecer o próprio Lucas na sua frente pelo poder de Deus, pode acontecer o que for, provas históricas, arqueológicas, provas de todas as formas. Se o Espírito não confirmar, nada disso vai fazer diferença. Mas se o Espírito Santo confirma dentro de você, todas as demais provas, elas entram apenas como curiosidade. Dispensáveis. Diga para o seu irmão, provas para mim são dispensáveis. Mas pelo sim, pelo não, vamos conhecer algumas coisas que garantem a autenticidade do texto que nos chega nas mãos. Por exemplo, você tem aí
Como é que chama esse pastor? No boletim. No boletim você tem, né, um resumo da ministração e você vai encontrar aí no boletim o nome Homero. Os escritos mais antigos de Homero datam de 900 anos antes de Cristo, sendo que a cópia mais antiga que temos registrada desses escritos, preste atenção, ele escreveu em 900 anos antes de Cristo, e a cópia mais antiga identificada, encontrada nos dias de hoje, ela data de 400 anos antes de Cristo, ou seja, um gap, um hiato de 500 anos. E de todas as cópias que nós temos, o número total dessas cópias é 643. E baseado nessas 643, eles podem, os estudiosos, os cientistas, eles garantem a autenticidade dos escritos de Homero. Quem entendeu, diga amém. Platão, todos os escritos dele estão em 400 anos antes de Cristo, aproximadamente. Só que a cópia mais antiga que nós encontramos dos escritos de Platão, eu disse Platão? Platão, né? Data de 1300 anos. Ou seja, ele escreveu 400 antes de Cristo, só que 900 anos depois de Cristo é a cópia mais antiga que nós temos nos dias atuais, nos museus, nas pessoas que estudam esse tipo de material. Qual é o total de cópias, pastor, que nós temos dos escritos de Platão? 7 cópias. 7 cópias apenas. E as pessoas dizem, sim, é escrito de Platão, isso aí é mensagem de Platão, isso aí está representando as ideias de Platão. Aristóteles, 350 anos antes de Cristo. Quem já ouviu falar em Aristóteles? A cópia mais antiga nós temos a partir de 1100 depois de Cristo. Nós estamos em 2024 e a escrita mais antiga de Aristóteles data de 1100, já lá no período medieval, renascentista, enfim. O intervalo, 1400 anos. Quantidade de cópias que nós temos? 5 cópias apenas. E com essas 5 cópias, as pessoas, elas garantem que o escrito é, de fato, Aristóteles. Aí eu te pergunto, será que 5 cópias apenas foi capaz de transmitir as ideias verdadeiras de Aristóteles? Será que apenas por esses 5? Eu me questiono, porque é um número muito pequeno de cópias. Agora, a Bíblia Sagrada, em especial o Novo Testamento, você tem aí a data da escrita, do início da escrita, do Novo Testamento, por volta de 90 depois de Cristo. A cópia mais antiga dos relatos, dos escritos do Novo Testamento, da Nova Aliança, data de 125 depois de Cristo. Então nós temos um hiato, um intervalo de tempo de apenas 35 anos, desde o início da escrita até o ano em que se encontrou o registro mais antigo. Quem está entendendo, diga amém. E nós temos nada menos do que 24 mil, mais de 24 mil textos sobre o Antigo Testamento. Pastor, não entendi nada. Amados, existe dentro da teologia uma área de estudo que chama crítica textual. A crítica textual, ela visa cruzar os diversos tipos de material escrito existente e fazer com que aquilo que está em dúvida seja corrigida, essa dúvida, pela maior quantidade de referências que existem sobre aquele determinado texto. Por exemplo, se disserem que Jesus, na primeira vez que ele foi pregar, ele estava sobre uma pedra, e apenas 2 ou 3 registros dizendo isso, e outros 50, 1.500, 2.000 registros dizem que Jesus não estava sobre uma pedra, mas estava próximo a um lago. Estou dando um exemplo. Esses outros registros, 1.500, 2.000, que dizem, que afirmam que ele estava não sobre uma pedra, mas sobre um lago, garantem, pela repetência, pela repetição, pela exaustão de cópias, que aquele texto é confiado. Não, ele não estava sobre uma pedra, mas ele estava próximo a um lago. A quantidade de exemplares que nós temos nos traz essa paz, essa segurança de que foi preservado o texto original. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amados, a Bíblia é poderosa. A palavra de Deus diz em Salmo 119, verso 105, da seguinte forma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. No original é mais ou menos assim: nereglad verhera ver or linativati.
Só que, por que eu estou trazendo esse verso para você? Porque tem duas palavras-chave aqui muito importantes que nós precisamos nos atentar. A palavra lâmpada, no hebraico, ela significa ner. E a lâmpada, ela pode ser traduzida também como sendo vela. E a palavra de Deus é essa vela, essa lâmpada que nos circunda na escuridão, nos protege, nos mostra o próximo passo que nós precisamos dar. Porque na vida, você não precisa enxergar muito longe, você simplesmente precisa saber qual que é o próximo passo. Quando o povo passou pelo Mar Vermelho, eles precisaram dar um primeiro passo de fé. As águas estavam todas fechadas. Você consegue visualizar isso? Eu consigo visualizar com uma clareza muito grande. Aí o povo está reclamando. Moisés, você nos tirou do Egito, onde a gente comia bem, a gente vivia bem. Todo mundo escravo, mas todo mundo reclamando, dizendo que vivia bem. Para a gente morrer no deserto, Moisés. É isso que você vai fazer conosco? Não, peraí, vou lá resolver a situação. Vou perguntar para quem sabe responder. Senhor, olha o teu povo aí. Está reclamando. Está falando que eu tirei ele de lá para morrer no deserto. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Amado, se Deus já te deu uma mensagem, se Deus já te deu uma promessa, se Deus te deu uma palavra, basta apenas confiar, crer e seguir em frente, dar o primeiro passo. Moisés deu o primeiro passo, o que aconteceu? A água começou a abrir. Deu o segundo passo, o que aconteceu? Abriu mais um pouquinho. Amado, o mar vai se abrir quando você der apenas o primeiro passo. Sacode esse crente que está do seu lado, diga assim, você tem que ter coragem para dar o primeiro passo. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus está falando comigo. Joga a responsabilidade para o outro, não, Deus está falando comigo nessa manhã. Amém? Então, lâmpada significa isso, né? Aquela lamparina, uma vela que ilumina apenas o primeiro passo. Quando a gente conhece o original, a revelação ela vem de uma forma muito forte. Amém? Não sou bom na pronúncia, mas eu gosto muito do original hebraico. A segunda palavra que nós precisamos atentar é a palavra luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Interessante, porque a luz referida aqui nesse momento não é a luz da lamparina, mas é a luz do sol. É a luz que faz toda a diferença no dia. Essa luz, como sendo o sol, a palavra de Deus, ela é importante e prática nas nossas vidas para o pequeno passo do dia a dia que você precisa dar, mas ela te mostra o norte para onde você está indo. Você não fica perdido quando você conhece a palavra. Você não fica perdido quando coloca a palavra em prática. Você não fica perdido quando você ensina essa palavra dentro da sua casa. Essa palavra vai fazer diferença na sua vida. Quando você crê de verdade que não é simplesmente um livro, um entretenimento, mas a palavra, a leitura de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero ler com você um último versículo que diz assim, pois a palavra de Deus ela é viva e poderosa. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Ela é viva e poderosa. Diga comigo, viva e poderosa. Não, sinta o que você está dizendo. Viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e medula, e trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Pastor, eu não entendi nada. O que essa palavra, esse texto está dizendo? A palavra, ela se adapta ao longo dos anos. Ela se adapta ao longo das suas necessidades. Sabe quando você, não sei quantos anos de crente você tem, mas comigo já aconteceu várias vezes, passar por um texto em determinado momento e ter um entendimento. Deus me revela alguma coisa naquele dia. Mas passadas algumas semanas, talvez alguns meses, dias ou anos, até se eu volto naquele texto, ele fala com uma outra coisa completamente diferente. Ou ele complementa, ou ele traz uma nova luz, um novo entendimento. Isso é a palavra viva do Senhor. Garantindo que um texto, aleluia, que foi escrito há 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 700 anos antes de Cristo, como os textos de Isaías, por exemplo, nos dias de hoje continue falando comigo. Olha se não é Deus falando, olha se não é Deus manifestando o seu poder, a sua graça, o seu amor por mim e por você. Pode ter certeza absoluta, amado, que quando você confia, Deus fala. Quando você confia, Deus faz. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você confiar de verdade, Deus vai fazer. Mas o principal, a palavra de Deus,
Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou pregador de prosperidade. Não sei se você gosta, se você não gosta. Mas a palavra de Deus, preste atenção nisso, ela não pode prosperar ninguém. O poder de Deus não pode prosperar ninguém se não houver uma transformação, se não houver uma mudança de vida, se não houver uma consciência que antes você vivia no pecado e você precisa mudar para você alcançar a prosperidade, as bênçãos e as promessas do Senhor. E olha, essa palavra, como diz nesse texto que nós acabamos de ler, é o único texto, a Bíblia Sagrada, capaz de nos confrontar. Porque quando você começa a ler esse texto, das duas, uma, não tem uma terceira opção. Ou você se transforma, permite o Espírito Santo transformar a sua vida, para você viver uma nova realidade, transformai-vos pela renovação da sua mente. Ou você permite esse texto se transformar, ou você vai largar isso para um lado, esse negócio de igreja. Ah, quer saber? Vou continuar vivendo a minha vida. Essa palavra está repreendida na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Você vai continuar na presença de Deus. Você vai continuar crendo. Deus vai se revelar cada vez mais. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer grandes coisas. E todas as promessas que Ele fez para você, as promessas gerais, deixadas escritas na palavra, e as promessas específicas que Ele usou um pastor, um dia da pregação, um profeta para chegar para você e te entregar algo de Deus, vai se cumprir. Se for de Deus, vai se cumprir. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, o Senhor é maravilhoso.